mundo querendo entrevistar a dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, para entender ali todas as acusações e até saber a parte dela da história. Né? Acusações das vítimas do acidente de Marília em 2021. Né? São várias acusações, são várias né? acusações. Nós estamos aí falando de Murilo Huff também, a gente está falando das vítimas ali que estavam dentro do avião, da tragédia. Mas a Record focou mais no acidente. Então eu acho legal a gente começar falando justamente disso, Jana, porque se a gente reparar, teve uma linha editorial bem diferente do Fantástico e do Domingo Espetacular, né? O Fantástico, de fato, fez uma entrevista com a mãe. Que até então não tinha falado. Estava em silêncio. Nem do assunto do acidente, que veio à tona há pouco tempo. E nem do caso do Léo. Isso mesmo. E ela falou ontem, né, sobre isso. Ela se manifestou, contextualizou ali algumas questões. O advogado dela também chegou a falar com o Fantástico. Sim, Dr. Robson Cunha. E o Murilo Huff, por sua vez, não quis se manifestar ao Fantástico. No final, ele mandou até uma nota que foi ali lida, né? Durante a matéria. Já no Domingo Espetacular, nós tivemos um outro tipo de matéria. A matéria do Domingo Espetacular focava basicamente nas vítimas ali que estavam dentro do jatinho, do avião. E falava muito focado na questão do seguro. Como que foi feita essa partilha do seguro do avião, das vidas que estavam ali. Essa divisão que acabou mexendo com a popularidade da dona Ruth. Totalmente. Né? Então, os parentes que perderam ali, né, seus entes queridos nessa tragédia, 2 decidiram falar com o Domingo Espetacular para contar com mais detalhes ali como que foi feita, se de fato teve essa divisão, que metade ficou com a dona Ruth, no caso o Léo, né, que é o herdeiro de fato, e a dona Ruth, enquanto isso, no Fantástico, rebatendo também essa história. Rebatendo, dizendo que foi a decisão do juiz. Isso, que foi em juízo. E ela não apitou nada, ela disse isso. Eu compartilhei com vocês aí uma mensagem trocada no dia 17 de outubro de 2022 com um advogado que representa a empresa de táxi aéreo, Alexandre Jobim. Nisso ele fala, nessa mensagem, se você puder compartilhar com todos, nisso ele fala que já houve uma tratativa entre todos os outros advogados, tá? E que tentou falar comigo e eu não estava presente, eu não participei, e que ele já estava me encaminhando a minuta do acordo até então estabelecido. Você vai ver aí que em seguida eu te mando o arquivo, você vai identificar pela própria referência que tem no arquivo que ele me manda, você vai ver que é uma minuta que ele já encaminha, e nessa minuta já há uma divisão. Há uma divisão de 50% do valor total do seguro para o Léo, e o restante dividido de forma igual entre o restante dos passageiros, das vítimas. Então, doutor, só para a gente entender direitinho o raciocínio, acho que fica claro para todo mundo. O que você está mostrando nesse print é o advogado que representa a seguradora, que já mandou a empresa de táxi aéreo, exato, que representa a empresa, mandando ali já um documento mostrando que já estava tudo definido, né, de como seria essa divisão. É isso? Os critérios utilizados para essa divisão, eles envolvem, obviamente, aí a gente tem que entrar numa esfera que é puramente judicial. É claro que nenhuma vida pode ser valorada, ninguém tem um condão de estabelecer isso, mas nesse caso específico, utiliza-se alguns parâmetros para estabelecer algumas questões de indenizações nesse caso. No caso da Marília, além de ser a passageira mais nova daquela aeronave, por óbvio, a geração de riqueza e tudo. Isso não quer dizer, esse acordo, e eu acho que isso que é o ponto crucial, que eu acho que todos não estão tendo essa compreensão, esse acordo ele envolve exclusivamente o seguro da aeronave. A responsabilidade, as partes que entenderem que tem uma indenização prevista para reparar qualquer dano de natureza aí indenizatória, poderão recorrer ao Poder Judiciário para fazê-lo. Então, compete àqueles que têm se sentem, entendem que o valor é insuficiente, inclusive, se a gente for avaliar $1 milhão para o tamanho do que era a geração de riqueza da Marília, etc. e tal, há uma possibilidade. A família nunca manifestou nesse sentido, tá? De vir recorrer ao Judiciário para uma indenização. Até porque a conclusão do inquérito e do próprio CENIPA foi recente. A partir daí, do laudo que concluiu a culpa do acidente, o responsável pelo acidente, aquele que foi o responsável tem a obrigação de indenização, de indenizá-lo.
Então, as partes ainda podem recorrer ao judiciário para haver essa indenização. Esse seguro, volto a dizer, era o seguro que era previsto da empresa de táxi aéreo. Vocês poderiam, então, ter recebido essa minuta e não ter concordado, falar, não, a gente, sei lá, o ideal seria a divisão igualitária a todos. Vocês poderiam ter optado por isso? Na verdade, essa minuta já chegou com uma discussão que já havia sido feita, como ele relata aqui, entre todos os outros advogados. Então, entendo que já houve um consenso entre eles. O que é importante ressaltar também é que você vai ver na minuta que eu te encaminhei que nenhuma das partes assinam, com exceção da dona Ruth e do Murilo Ruff. As únicas partes que assinam esse documento, essa minuta de acordo, é a dona Ruth e o Murilo. E justiça seja feita, eles não tiveram ciência dessa tratativa. Chegou a minuta, falou, olha, esse aqui é o acordo que foi estabelecido, então vem cá e assina. Então foi isso que foi acontecido. As outras partes foram representadas por advogado. O que me surpreende é que nenhum dos advogados que até então representavam as partes foram ouvidos. Você vai ver que eu troco uma mensagem com um advogado que representa a família do herdeiro do Bahia, do Henrique Bahia. Isso. Que eu falo para ele, olha, doutor, está sendo feita uma inversão de notícias, estão trazendo inverdades à tona. É claro que a gente jamais vai acionar na justiça familiares do Bahia, pelo todo o respeito e todo o carinho que sempre tiveram com o Bahia, mas deveria ser proibido esse tipo de inverdades que estão sendo ditas. E ele fala na mensagem que ele não foi procurado pelas partes, que ele não foi acionado e que ele não contribuiu com essas desinformações que estão sendo feitas. Tá? Dr. Robson, então, desculpa interromper, mas por que então agora isso veio à tona dessa forma? Por que surgiu toda essa história, essa questão dos 50%, se o que você está colocando aqui pra gente, e até colocando com documentos e conversas, é que estaria tudo de acordo com todo mundo? Não é surpresa para todo mundo que a dona Ruth recentemente enfim, foi justo no momento que eu não estou presente, eu estou fora, mas a dona Ruth vem sofrendo uma campanha de difamação, né? Num período em que tem uma ação de guarda sendo discutida, algumas inverdades e vêm sendo levantadas, inclusive de tempos atrás, de 2, 3 anos atrás, vem à tona agora de uma forma totalmente deturpada. Então, a gente sabe que existe uma arquitetura acerca dessas informações, dessas desinformações que estão sendo feitas. A gente sabe, inclusive, quem é a mentora dessas desinformações. A gente está levantando a documentação para prestar as ações compatíveis para poder ver cessado esse tipo de comportamento, de fake news, enfim. Então, o objetivo eu não posso concluir, mas que há exatamente uma campanha difamatória nesse período, com certeza. Essa família ela vem passando por ela vem enfrentando uma série de problemas, uma série de situações. Essa questão do seguro nada mais foi do que uma divisão realizada, conforme eu estou comprovando aí com vocês, foi realizada por terceiros. Quando a gente recebe essa informação, essa minuta, ela já tem essa divisão, ela já tem essa distribuição. Posteriormente, ela sofre uma pequena alteração para uma distribuição para uma outra parte, mas ainda se mantém mais ou menos nesse patamar. Depois é feito a homologação desse acordo na justiça, pelo próprio juízo e pelo próprio Ministério Público. Então, reforço, todas as partes que porventura entendam que... E eu acredito que sim, tá? Porque ali são vidas que, por mais que eu repita, nenhum dinheiro pague a vida de uma pessoa, mas a gente sabe que no caso do Bahia, do Henrique Bahia, no caso do Silveira, eles eram provedores do lar. Então, com certeza, a ausência desse recurso faz com que as pessoas que dependiam dele tenham essa necessidade, assim como era a Marília. Agora, no caso específico do Henrique Bahia, o que a gente vê que realmente, e não estou aqui jamais para atacar os familiares dele, porque a gente tem muito respeito por todos eles, mas tem algumas informações que estão incompletas. Por exemplo, quem fez toda a tratativa acerca desse assunto foi o advogado, o doutor Alican. E o doutor Alican fala agora aí na mensagem que ele não coaduna com esse tipo de situação que está ocorrendo. Depois desse acerto que foi feito do seguro, faltou a ex, eu não digo nem companheira, porque ela nem era namorada do Henrique na época,
O Henrique, quando faleceu, tinha uma outra namorada, mas assim, a responsável pelo menor, a mãe do filho do Henrique, faltou ela dizer, e eu vou compartilhar o áudio com vocês, por exemplo, que a dona Ruth fez um acordo com a empresa da dona Ruth, pagou R$1 milhão no caso, para o menor, como acerto, né? Enfim. Doutor, então, aqui no nosso portal diz: família de Henrique Bahia recebeu 2,1 milhões após morte de Marília. O senhor falou de 1 milhão, tem um valor a mais aí, então, é isso? Eu acredito que pode ser o valor do seguro somado ao valor do acordo na Justiça do Trabalho. É a somatória. A somatória, tá, entendi. Sim, eu acho que chega próximo a isso aí. Eu não tenho acesso a esse documento, mas eu tô supondo que seja isso, tá? O senhor voltou a falar com a Fernanda, com a pessoa que acusa a dona Ruth, a mãe do menino? Ou até Fernanda, com outros né? familiares. Só falou com o advogado. A única tratativa foi feita com o advogado. Em uma única ocasião eu tive essa tratativa com ela, a pedido inclusive do advogado que representa, que é o Dr. Alican. E aí eu participei, mas junto com ele, inclusive. Então, nunca isoladamente com ela, sempre com o representante dela, no caso do Dr. Alican, até por uma questão ética. Dr. Robson, também é uma coisa que eu acho que conforme a gente vai absorvendo a informação, é muita informação, a gente vai ficando meio pasmo, né? Para ser bem sincero. Porque quando você fala aqui, né, que os advogados se reuniram ali, tiveram esse acordo, essa minuta que foi feita e você recebeu posteriormente, né? Que você recebeu por último já, que já tinha sido feito. Não sou eu que falo. Você está vendo aí a documentação, inclusive, sim, chegando no Brasil, exato, a gente vai fazer a ata notorial disso. É isso. Exato. Chegando no Brasil, a gente vai fazer a ata notorial disso. Agora que veio toda essa situação, né? E da forma que ela veio, teve algum contato entre os advogados novamente e você também, como representante da dona Ruth, para falar, gente, não foi isso não que aconteceu. Tá aqui, tem uma prova. Eu, inclusive, compartilhei aí também, eu acho que você já inclusive, colocou em tela, a conversa que eu tive com o Dr. Alican, onde eu falo que é um absurdo esse tipo de ataque que estão acontecendo. Essa conversa é recente. Aqui. É recente. Tá aqui, eu posso ler, doutor? Eu vou ler aqui. Doutor Alican, boa tarde. Um absurdo, até uma falta de caráter dos representantes da família do Bahia, essa acusação caluniosa de que a dona Ruth teria ficado para ela com 50% do seguro. A dona Ruth sequer participou dessas tratativas. O acordo foi assinado tanto por ela quanto por Murilo Ruff. Nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis para combater essas inverdades. Isso é o doutor Robson falando com o doutor Alican Albernaz. Eu vou ler, tá, doutor Robson? A resposta do doutor Alican é: Dr. Robson, boa noite. Na qualidade de advogado que participou do acordo em referência, vem esclarecer que não concedi qualquer entrevista sobre este fato específico e jamais considerei entrevista. Informa ainda que não orientei ou instruí familiares do Henrique a adotar quaisquer medidas concernentes aos fatos noticiados pela imprensa. Registro que não fui consultado nem solicitado a prestar orientação sobre tais manifestações. Compreendo que, assim como os familiares da Marília, a família do Henrique vivencia um luto permanente, o que naturalmente pode motivar ações independentes de aconselhamento jurídico. Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimento que se façam necessários. Essa conversa é recente, é isso, Dr. Robson? Sim, essa conversa eu estava aqui... essa conversa eu tirei o print, mas é de 2, 3 dias atrás. Eu já estava aqui em viagem. Esses fatos todos estão acontecendo quando eu estou ausente, né? E aí, enfim, eu estou tendo que fazer essas tratativas até de uma forma... Enfim, a equipe que está cuidando das coisas... Mas é isso. O que eu lamento muito ter que trazer documentos, ter que trazer print de conversa e coisas do gênero para comprovar a verdade dos fatos. Mas se é necessário fazê-lo para isso, a gente vai fazer. Porque eu acho que aí a gente tem uma outra história, né, Mônica? A gente tem uma outra situação aí, porque o que está sendo provado aqui é que foi por parte dos advogados, dos familiares. Então, vem uma outra pergunta agora, né, Jana? Como que isso aconteceu? Como que foi essa decisão desses advogados? Porque aí não cabe nem ao Dr. Robson responder, que teria que ser os próprios advogados. Os próprios advogados de cada familiar envolvido que deveriam falar também. Agora, nesse momento. Na verdade, eu nem posso te reforçar que vem dessa natureza. Como eu não participei dessas tratativas iniciais, não sei se é uma
uma orientação inicial já da própria empresa. E reforço, após a minha entrada nessa tratativa, que já havia essas discussões acerca de valores, nós estendemos por muito tempo, sim, o assunto, tá? O debate sobre isso, mas em momento algum envolvendo partes. Isso aí ficou estritamente no campo jurídico. E aí a única ressalva que eu faço no documento é que, independente do seguro que foi pago, a gente não está dando quitação, justamente para que todas as partes, não só a parte da Marília, mas para que todas as partes que entendam que o valor é insuficiente ou que ainda existe uma indenização a ser buscada, o façam na justiça. E essa possibilidade todos têm, tá? Inclusive a família do Bahia, a família do piloto. A família do piloto eu acho que é um pouco mais problemática a situação, porque o laudo do CENIPA e o inquérito policial reconhece que houve uma culpa, né, por parte do piloto. Então, poderia ser uma discussão aí, enfim, com aquele que tem o dever de indenizar, uma possível discussão acerca disso, da culpabilidade. Mas ainda assim eu entendo, e ressalto, na época, vocês podem ter arquivo aí, eu saio da reunião do CENIPA, eu fui o único a defender o piloto, porque eu falei que naquela ocasião que era muito fácil agora jogar a culpa para quem estava morto. Então eu defendo inclusive a honra do piloto naquele momento, porque a culpa que foi estabelecida nos inquéritos e no processo, no CENIPA, foi de que houve uma culpa, uma negligência, uma imperícia, perdão, por parte do piloto. Então, enfim. Vamos dar boa noite também, gente, pro Jorge Freitas, que ontem ele participou justamente no Domingo Espetacular para falar do filho dele, o Henrique Bahia, um produtor que esteve ao lado da Marília Mendonça durante a vida toda dela. E a gente agradece, Jorge, a sua participação aqui no nosso jornal, viu? Ok. Obrigado por participar aqui. Uma boa noite a todos. E, de fato, eu imagino como é difícil, né, Jorge, reviver toda essa história, porque independente do que está acontecendo, essa história toca em feridas bem complicadas, não é, Jorge? Revive algum momento de saudade e tal, mas isso já foi... A saudade vai ser permanente, mas esse choque de emoções assim a gente já diluiu, porque como é que eu posso dizer? O que ficou coisa mesmo foi logo depois do acidente, toda essa resolução de fatos que já foram resolvidos, né? Vieram à tona agora e dá uma certa lembrança dos fatos e tal. Agora, Jorge, eu quero começar perguntando para você com relação ao seu próprio filho, ao Henrique Bahia, como que foi a relação dele construída com a Marília Mendonça? Porque eu acho que, para além da questão, né, de que a gente sabe de tudo isso, dessa discussão judicial que existe, conta pra gente também, e para muitas pessoas, como que era essa amizade, quando ela surgiu. Conta pra gente, Jorge. Posso contar, sim, o que detalhes... Eu não sei muita coisa de detalhes dele com ela, porque ele era muito reservado, ele era muito profissional. Então ele falava coisas assim, mais pitorescas do que os detalhes do dia a dia dele lá no trabalho, nesse tipo de coisa. Mas o início do trabalho com ela foi que ele fazia parte da equipe de Cristiano Araújo, era produtor também da equipe de Cristiano. Cristiano faleceu naquele acidente lá em Goiás, né, na estrada, e ficou uma equipe toda pronta, dispersa. E nesse meio tempo, os empresários resolveram fazer um show para Marília, e aí regimentaram quase toda a equipe que estava sem função, e colocaram a Marília e foram fazer o primeiro show, se não me engano, lá no Pará. E daí para cá, ele viveu a vida dela até o desencarne dos dois. Então, mas ele não contava muito da intimidade que ele tinha com a Marília, é isso, senhor Jorge? Não. Contar a intimidade, assim... Basicamente, não. Nós víamos porque fazíamos parte, algumas vezes, de estarmos juntos, os shows que nós íamos e tal. Então, tinha todo aquele conhecimento prático ali, às vezes uma ligação dela com ele num aniversário, fazendo brincadeiras e tal,
que ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Existiu uma amizade, né? Ficou uma amizade. Existiu uma amizade. Eu acho que ele transferiu muito para ela com o tempo a proteção que ele tinha, que ele saiu daqui de casa muito novo para trabalhar nesse ramo. E ele deixou muito assim a proteção que ele tinha, a irmã mais nova, e eu acho que ele transferiu um pouco para uma figura feminina num ambiente basicamente masculino, de proteção, de cuidado, basicamente assim, porque ele cuidava, ele vivia mesmo eu posso dizer, a vida profissional dela, não a pessoal. A pessoal, ela, em Goiânia, ela tinha as atividades dela e tal, não era assim, mas a profissional, ele estava em todas. Mônica Por, por favor, uma pergunta também. Eu queria saber, o senhor sabe como era a relação dele com a dona Ruth, antes do acidente, obviamente? Oi. Assim, a relação dele com ela era normal, a mãe de Marília, e, assim, coisa de comentário, que, como ela disse, que perdeu um filho no acidente, perdeu uma filha, um irmão e um filho. Na época do acidente, ela chegou a dizer isso, que ele conhecia ela da maneira como ela olhava, queria alguma coisa, ele já estava ali para resolver, fazer e atender. Entendeu? Agora, assim, mais detalhes eu não tenho, porque nós moramos aqui na Bahia e ele morava lá em Goiás, em Goiânia. O dia a dia eu não tinha muito conhecimento. Ele também não fazia, porque ele era um menino que não fazia queixa de nada, de nada. Então, isso a gente não... Era um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável. Não tinha problema nenhum. Eu fui um dos que... como é que se diz? Apoiei a feitura do acordo, porque senão hoje nós não teríamos ainda nada, porque no Brasil esse tipo de acordo demora, o que se fala, os entendidos no direito, de 8 a 10 anos, a 15 anos. Então o menor necessitava de um acolhimento com uns 8, 9 anos, ele estava nessa época de 9 para 10 anos, um colégio bom, uma residência, tudo isso para acolher o menor, porque o pai dele já tinha ido embora. Sim. Não tinha como ele ficar sendo tratado pelos avós, por nós, pelos avós maternos, e ele ficar esperando uma herança do pai com 25 anos. Eu acho que minha ideia, inclusive de apoiar, foi essa, e foi feito. Agora, a maneira como foi feito, cada um que tem a consciência para poder julgar, né? E nesse sentido, Jorge, que você fala já da consciência, eu acho que o que ficou muito claro ontem, durante a matéria do Domingo Espetacular, é que você, pelo menos, né, não vai entrar com nenhum pedido na justiça nesse momento para tentar reaver ali o dinheiro. O seu desejo honesto e sincero é que a própria consciência da outra parte fale, olha, não foi legal, não foi justo e agora vamos resolver. É isso, de fato, que o senhor deseja? O que eu falei na primeira entrevista que me fizeram foi isso. Você está pensando em entrar? Não. O negócio não foi esse. A única coisa que eu fiz, que eu acho que esse negócio disparou, foi que eu peguei a capa do programa do Ricardo Feltrin e printei e coloquei. Nós esperávamos já essa matéria há 4 anos, porque eu não sei como é que ele conseguiu, mas foi colocado público. E eu só fiz compartilhar. Aí deu me fizeram uma entrevista e tal, eu respondi todas as verdades. Inclusive, eu vou dizer uma coisa, sexta-feira eu estava aqui em casa e assisti o programa no sábado. Eu fiquei emocionado com as palavras de Léo Dias, quando ele perguntou quem conhecia o Henrique Bahia, e ele disse, é um cara assim. Aí na hora me chamou a atenção, que eu estava aqui em casa assistindo o programa, disse, poxa, eu não encontrei até hoje uma pessoa para dizer assim, poxa, o Henrique não prestava, foi ruim ali, foi ruim aqui. Então, tudo isso me enaltece com a criação que eu dei ao meu filho. Entendeu? De orgulho, né? Ô, Jorge, deixa eu fazer Eu sinto orgulho, sim. Deus me deu a honra e o tempo de eu conviver com ele, os 32 anos que encarnado ele passou aqui na Terra. E só me é orgulho.
A dona Ruth disse que não sabia de nada disso, que foi uma decisão dos advogados. O senhor, de coração, se acredita nisso? Não, porque eu participei, assim, não participei da negociação, mas sabia de todos os atos da negociação. Muita coisa foi dita, que foi o juiz, que foi o acordo foi o seguinte, resolveu-se com a seguradora, colocou o valor na mesa, disse aqui é o valor do prêmio do acidente, para dividir entre as partes. Aí houve os advogados criaram um grupo no WhatsApp e começaram, ficou um ano essa discussão, um ano ou mais de um ano. Não aceita, aceita, não aceita, aceita, não aceita, pronto. Aí no final das contas, a última a aceitar foi a filha do comandante, que inclusive teve um acerto entre as outras partes para se locar um valor a maior para a parte dela, para ela concordar em assinar o documento. Por isso que aquele valor de $1 milhão da conta do Léo tinham acho que $7 mil a menos, porque foi uma parte destinada à filha do piloto. Porque ela não tinha aceitado de imediato. As partes também cederam uma quantidade para compensar um outro lado, entendeu? Uhum. Por isso que ainda tem o seguinte, aí foi feito essa negociação, depois que todo mundo assinou, eu acho que a seguradora é quem faz um documento de acordo, todos assinam, ele aí vai e homologa na justiça. Não foi um juiz que disse, não. Sabe por quê? Eu rebato essa tese. Uhum. Se fosse assim, as outras partes, se Marília tinha um poder de cantar, que eu acho justo, se fosse um seguro de vida ou uma reparação de terceiros, eu acho justo isso. Agora, por que é que o juiz, na ideia que me fizeram ontem, nas duas matérias, reportagens, nas matérias, por que é que o juiz também não fez a divisão do comandante era mais velho, mas ganhava mais, não seria $250 mil, seria $183 mil, o outro seria 272, porque teria mais. Foi só mais Marília. Ele só fez, o juiz só fez de Marília? Isso faz sentido, até porque a alegação é exatamente essa, né? Que vai de acordo com idade, com composto, se é o perfil, né? Se é tão de acordo com o perfil, na situação de idade, situação financeira. Mas na conversa com os advogados, que o senhor falou que levou um ano, ninguém levantou essa questão na época, já que falaram da Marília, os seus advogados... Como não levantou? Como não levantou? É uma pergunta. Aí eu não aceito. Assim eu não aceito, eu só aceito a metade. Aí você diz, poxa, não, aí não, você não conversa isso todo dia. Aí tem uma reunião para daqui a um mês. Tem aquele, o outro não pode, não pode se reunir hoje. Jorge, essa questão desse vai e vem, até de fato todo mundo aceitar, durou quanto tempo ali? É pressão, é o chamado pressão psicológica. O tempo passando é a pressão psicológica. É muito pesado. É verdade ou não é? É pesado. Eu só queria entender a pressão psicológica de quem? Dos advogados da Marília, da seguradora? Quem que o senhor achou que foi? A seguradora queria pagar logo. Definiu lá quanto era o valor, definiu, e a seguradora houve uma imposição de dizer, olha, vocês têm que decidir, senão eu vou depositar em juízo. Se eu depositar em juízo, vocês só vão receber em juízo. Aí vai ter que ter um processo judicial. Tudo podia dificultar. Compreende? Tudo para aí entra de novo o que a gente falou, né? É melhor se aceitar, é melhor um pássaro na mão do dois voando, né? Vamos resolver, né, Jorge? Vamos resolver essa situação quanto antes. Agora, Jorge, depois, né, enfim, a tragédia já aconteceu há algum tempo. Como que tá a sua vida agora? Como que tá a sua família? O neto, como que vocês se reestruturaram nesse momento? Um apoio assim, condicional. A família se apoiando um no outro. Agora tive mais um netinho agora, tem 5 meses, de minha filha menor, que o meu outro neto é o padrinho, que ele fica preocupado que ele tinha que estar aqui para ensinar o neto e tal. E ele está lá já, um rapazinho com 12 anos, estudando, é um garoto assim excepcional. E sempre viajamos para lá, ele viaja para cá. Esse ano foi a primeira vez que ele veio sozinho para aqui, para a Bahia, passou as férias dele 42 dias aqui. Então, a gente se recompõe a vida e vai se
encaminhando no dia a dia sem... Vai no dia após dia, né? Nada. O senhor... Vai num dia após o outro, né? Dia após o outro, e cada vez mais unidos. Felizmente isso. Como você bem disse, ela tinha acabado de perder uma filha, né? Perdeu um irmão, então, supondo realmente que tudo bem, estava num momento que não era ela, digamos assim. Hoje, se ela resolvesse, poxa, quero, como ela disse, que esse dinheiro está todo guardadinho na conta do Léo. Eu quero, então, abrir meu coração, eu quero, né, dar a parte que é devida às outras vítimas. Você aceitaria esse dinheiro? Faria diferença na vida de vocês hoje? Não, aceitaria porque seria uma coisa justa. Quer dizer, eu não posso aceitar, porque eu não sou o responsável legal do Bernardo. É a mãe dele, que é Fernanda. Ele tem uma mãe que mora com a mãe. Mas eu acho que todos aceitariam. Todos. Né? Inclusive a própria esposa do irmão dela. Sim. Que ficou na parte de cá, né? E você acha que é possível isso acontecer? Você acha que ela pode fazer isso? Aí eu acho a consciência está na cabeça de cada um. Não teve nenhuma abordagem, né, Jorge? Porque desde que a história surgiu, já tem algumas semanas. Que voltou a história, que veio esse documento. Desde que surgiu, teve qualquer tipo de contato por advogado, por ela, enfim, alguma coisa ou zero? Não contato nenhum. Estou lhe dizendo com pureza d'alma. O processo foi que passou na televisão, passou no YouTube, eu printei e falei alguma coisa, estamos esperando isso. Aí Fernanda também printou, as pessoas que conheciam printou, não foi nada feito para querer dinheiro, nem para... Primeiro que já estava feito o acordo assinado e homologado por um juiz. Então, o resto, eu acho que agora... As outras pessoas podem pensar assim, dizer, poxa, estão dizendo que nós somos mentirosos. Então vamos entrar com a ação de reparação ou qualquer coisa que valha. Aí também eu não posso prejulgar as outras pessoas, as outras cabeças, né?